com a pessoa que quer receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A pessoa não pode ser uma visitante na casa de Deus, na casa de paz. A pessoa tem que permanecer, se quer receber. Quando Jesus falou isso, amados, tinha com ele mais ou menos 500 pessoas. Mas no dia em que o Espírito Santo desceu, só 120 receberam. Quer dizer que 380 se ausentaram, não permaneceram e por isso perderam a bênção. A busca do Espírito Santo tem que ser uma coisa que a pessoa faz com determinação e permanece na presença de Deus. Não se ausenta de jeito nenhum. Então você quer receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, tem que continuar na casa de paz. Tem que continuar na presença de Deus. Tem que desejar isso, tem que esperar isso. João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. Jesus podia simplesmente dizer, eu libero vocês, mas estejam aqui daqui a uma semana. Não, mas ele disse, permaneçam aqui. Fazendo o quê? Permaneçam aqui, fazendo o quê? Vamos ver aqui mesmo no capítulo 1, versículo 12. Então, voltaram para a casa de paz, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, ou mais ou menos 1 quilômetro de distância. Era o máximo que um judeu podia caminhar num dia de sábado. Versículo 13. E os discípulos, entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas para receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, além de não se ausentar, além de permanecer, além de esperar, a pessoa tem que estar orando e suplicando. E eles fizeram isso. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Muito bem. Jesus não disse, tal dia eu te batizo com o Espírito Santo. Ele disse, nos próximos dias, vocês irão receber o cumprimento da promessa do Pai. Vocês têm que permanecer, não podem se ausentar, e vocês têm que ter esse compromisso de esperar na casa de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. E enquanto eles esperavam, o que eles faziam? Eles oravam. Quem está entendendo, diga amém. Olha, hoje de manhã muita gente foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e foi a primeira vez que veio aqui. Hoje à tarde, de novo, um monte de gente foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e foi a primeira vez que veio aqui. Hoje à noite, muita gente vai ser batizada com o Espírito Santo e com fogo, e é a primeira vez que veio aqui. E eu ouvi os testemunhos, nós iremos colocar no rádio, durante os programas na Rádio Vida, pessoas dizendo, eu estava há 5 anos esperando, eu estava há 6 anos esperando, mas eu não sei onde ela estava esperando, porque se espera na casa de paz, recebe, e a pessoa recebeu. Então, veja, na primeira vez, mas qual é o procedimento que Jesus requer de você, que deseja ardentemente o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Ele quer o teu compromisso, de não se ausentar da sua casa, de esperar, de permanecer, até que do alto você seja revestido de poder, porque eu digo isto para você, falo e repito as palavras do Senhor Jesus:
dentro dos próximos dias, você vai receber o cumprimento da promessa do Pai. Você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você vai receber virtude do alto e vai falar em mistérios com o Senhor. Se você permanecer firme na presença de Deus, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Aí, amados, olha que interessante. Eles não sabiam que dia que o Espírito Santo iria descer sobre eles. Mas se eles estivessem examinando as Escrituras, eles saberiam que seria no dia de Pentecostes. Se eles estudassem as Escrituras, eles poderiam dizer: isso vai acontecer no dia de Pentecostes. Por quê? Porque havia 3 festas obrigatórias para todo judeu. E essas 3 festas falam de Jesus Cristo. A primeira festa é a Páscoa. Você sabe que Jesus morreu na Páscoa, né? Ele morreu na sexta-feira da Semana Santa. A Páscoa era 7 dias de festas, 7 dias de celebração. Jesus morreu na Semana Santa. Por isso que todo ano, na época da Páscoa, a gente relembra a paixão de Cristo. E a palavra revela que Jesus é a nossa Páscoa. O cordeiro que morria na Páscoa, o que ele providenciava? O que era lembrado na festa de Páscoa dos judeus? Que o sangue daquele cordeiro que foi esparzido no madeiro e nos batentes das portas das casas, fez com que a morte passasse por cima e não entrasse. Então o sangue do cordeiro livra da morte. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e livra da morte eterna. A Páscoa fala de Jesus. Mas depois do sábado de Páscoa, vinha o primeiro dia da semana, que na época não se chamava domingo, mas era chamado de o primeiro dia da semana. E nesse único dia, no primeiro dia da semana, depois do sábado de Páscoa, era a festa da primícia. O povo deveria trazer os molhos em primícia, a colheita, os primeiros molhos. E o sacerdote deveria pegar aquele molho que tinha sido ceifado da terra e ele deveria mover diante de Deus. Essa festa da primícia também falava de Jesus, porque ele é a primícia dos que vivem, é a primícia daquele que venceu a morte, ele é a primícia daquele que está vivo para todo sempre, ele é a primícia, ele é o que vive para sempre, ele é o primeiro a conseguir isso num corpo humano, então ele é a primícia. Foi no domingo, no primeiro dia da semana, que o corpo de Jesus estava dentro da sepultura, porque tinha sido ceifado da terra, mas Deus moveu o seu cadáver e ele ressuscitou. E aí se contavam 7 semanas inteiras, a partir do dia da festa das primícias. Os judeus tinham que contar 7 semanas inteiras, e no 50º dia era a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes. Se os discípulos tivessem atinado para isso, eles saberiam que o Espírito Santo de Deus só desceria no dia de Pentecostes, porque era a festa da colheita. Deus iria fazer uma grande colheita, cumprir a promessa que ele fez usando Joel. Então vamos aqui no capítulo 2 agora. Eu sei de cor, mas eu quero que você leia comigo. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por isso que toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, e que crê no dom de falar em línguas, ela é chamada de pentecostal. Porque a descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia depois da ressurreição de Cristo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha o detalhe, amados. Reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deus está falando diretamente com você. Tem que estar reunido no mesmo lugar. Às vezes a pessoa quer o batismo com o Espírito Santo e com fogo e fica, que nem eu ficava quando era novo convertido,
Falavam para mim que ia ter uma vigília do Espírito Santo, eu estava lá. Falavam para mim que tinha uma pessoa que colocava as mãos e a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo, eu estava lá. E nunca recebia nada, porque eu não permanecia no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que eles estavam vendo? Línguas de fogo. Porque Deus disse: os vossos jovens terão visões. Naquele dia estava se cumprindo a promessa de Deus. Eles viram o que acontece quando há o derramamento, o revestimento de poder. Se a pessoa tiver olhos espirituais para ver, ela vai ter a mesma visão. Mas normalmente não se vê nada, a gente sente. O que é que a gente sente? Um fogo, um esquentamento muito grande. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, ela descreve esse calor intenso, gostoso dentro dela. Um calor, um fogo que ela nunca sentiu antes. Normalmente as pessoas sentem, algumas vêm. Mas no dia da descida do Espírito Santo, eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha aqui, ó, cada um deles. O que Deus tinha prometido através do profeta Joel? E acontecerá que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito. Então aqui está se cumprindo isso. Versículo 4 agora. A consequência. E pela primeira vez isso acontece. A consequência do batismo com o Espírito Santo. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer que é o Espírito Santo que concede para a pessoa o dom de falar em línguas. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, mas o dom de falar em línguas é o Espírito Santo que concede. E isso é um sinal de que a pessoa recebeu o cumprimento da promessa do Pai. E Pedro e os discípulos saem do cenáculo e começam a falar em línguas, mas com tanto barulho, que atraem todos que estão em Jerusalém, e pessoas de todas as partes do mundo. E eles ficam ouvindo aqueles discípulos falando em línguas, mas cada um falando na língua em que era nascido. Poxa, eu sou sírio, estou ouvindo ele falar no meu idioma, na terra em que eu nasci. Eu sou árabe, estou escutando aquele outro falar das maravilhas de Deus no meu idioma. E outro dizendo, eu sou romano e estou escutando aquele discípulo falar das maravilhas de Deus em latim. Eu sou de Arã, estou ouvindo aquele outro falar no meu idioma, e assim por diante. Da Líbia e da África e de toda parte. Eles começaram a falar em outras línguas, numa variedade de línguas, a respeito das maravilhas de Deus. E dizem então muitos zombadores, esses homens estão bêbados, porque eles estavam tão cheios de poder, que realmente pareciam embriagados. E Pedro se levanta nessa hora, cheio do Espírito Santo. E eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta
a terceira hora do dia. Eles contavam as horas do dia a partir das 6 da manhã. Terceira hora do dia era aproximadamente 9 horas da manhã. Pedro está dizendo: vocês acham que estas pessoas que estão falando em línguas estão embriagadas de manhã? São alcoólatras? Vocês acham que eles estão bêbados agora, às 9 horas da manhã? Não, eles não estão embriagados. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E lembre-se que Pedro está cheio do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo que usa a boca de Pedro para fazer a ligação entre a promessa que Deus tinha feito ali, 860 anos antes, e agora o cumprimento do que eles estão assistindo. O Espírito Santo mostra que é o cumprimento daquela promessa do Pai, feita muito antes de Cristo, que Deus prometeu: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Toda a carne. Não é mais sobre um ou outro, é sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele fez a ligação direta. E o versículo 21, Pedro diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Jesus disse quando abriu os braços? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Qualquer pessoa, sem acepção. O que está sendo confirmado agora? Que qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, que crer nele, essa pessoa será salva. Então vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Esse é o processo que Deus estabeleceu para que uma pessoa receba do seu Espírito Santo. Primeiro, esta pessoa tem que ser limpa. O Espírito Santo, por ser santo, não pode entrar no pecador. O que o Espírito Santo faz hoje em dia? Ele fica do lado de fora do pecador, convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não entra. Ele fica do lado de fora, ele não pode entrar. A única pessoa que pode entrar no pecador é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio justamente para viver sem pecado e com o seu sangue puro nos purificar de todo o pecado. Então a pessoa quer Deus e a pessoa quer o Espírito Santo, mas ela precisa primeiro de Jesus. Se ela não tiver Jesus, ela não pode ter Deus e ela não pode ter o Espírito Santo. Somente Jesus pode entrar no pior pecador, na pior pecadora,